Falta-nos fé. Falta-nos fé. No dia em que vivemos esta virtude, confiando em Deus e na sua mãe, seremos valentes e leais. Deus, que é o Deus de sempre, fará milagres por nossas mãos. Está faltando fé para a gente. Está faltando fé para você, está faltando fé para mim. Ah, meu irmão, irmã, está faltando fé, está faltando fé. No dia em que vivermos esta virtude da fé, confiando em Deus, confiando na sua mãe, no dia que isso acontecer, seremos valentes. Não vamos desistir diante de qualquer sofrimento, seremos valentes e seremos leais. A fé faz você ser valente, a fé faz você ser leal. Duas coisas muito importantes: a fé faz você ser valente, a fé faz você ser leal. Quem tem fé é leal a Deus, quem tem fé é fiel a Deus, quem tem fé é valente, não desiste nunca. Quem tem fé não desiste nunca. Por que que você não desiste nunca? Porque você tem fé. É tão bonito quando a gente vê aqueles antigos, os nossos avós, aqueles que vieram da roça, aqueles que sofreram tanto, mas a gente vê que eles não desistiam. E por quê? Porque tem fé. Eram homens de fé, mulheres de fé. Falta-nos fé, falta-nos fé. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe, Senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Eu quero que você reze comigo. Diga comigo. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe e Senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Amém. 236. Uma firme resolução. Abandonar-me em Jesus Cristo com todas as minhas misérias. E o que Ele quiser em cada instante, fiat seja. Olha que bonito. Uma firme resolução. Abandonar-me em Jesus Cristo com todas as minhas misérias. Abandonar-se em Jesus. Abandonar-se em Jesus com os seus pecados, abandonar-se em Jesus com as suas misérias, abandonar-se em Jesus com as suas fraquezas. Gente, que lindo isso! Abandono. Jesus, aqui estou eu. Cheio de pecados, cheio de misérias, mas eu me entrego a Ti, Jesus. E o que Ele quiser em cada instante, e eu quero que na minha vida aconteça o que o Senhor quiser a cada instante. Fiat, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Fiat, faça-se em mim segundo a Tua palavra. 237. Nunca desanimes, porque o Senhor está sempre disposto a dar-te a graça necessária para essa nova conversão de que precisas, para essa ascensão no terreno sobrenatural. A palavra para você é nunca desistir. Nunca desistir. O Senhor está disposto a te dar toda a graça que você precisa. Neste momento que você está vivendo, você está precisando de uma graça. O Senhor está disposto a te dar essa graça. Ei, meu irmão, isso é lindo. Deus não vai te deixar de te dar a graça que você precisa. Ah, eu não consigo mudar de vida, eu não consigo... Tem gente que fala assim, eu não consigo largar esse vício do cigarro que está acabando com a minha saúde, eu não consigo largar essa bebedeira, eu não consigo largar esse pecado, esse adultério. Claro que você consegue, claro, não você, mas Deus em você. Ora, se você disser que não é possível largar isso, significa que você está dizendo que a graça de Deus não pode fazer nada na sua vida. Meu irmão e minha irmã, isso seria até um pecado? Deus pode fazer todas as coisas. Eu pergunto para você, Deus pode te libertar dessa bebedeira, sim ou não? Deus pode te libertar desse adultério, sim ou não? Deus pode te libertar dessa pornografia, sim ou não? Deus pode te libertar dessa droga, sim ou não? E eu sei que você está dizendo, sim, Deus pode. Quem não pode? Você.
Talvez você diga, eu não consigo me libertar da bebida. Ok, eu acredito. Eu não consigo me libertar dessa droga. Eu acredito. Eu não consigo me libertar dessa pornografia, desse adultério. Eu acredito. Só que o que eu estou te dizendo é, deixe então o poder de Deus agir na sua vida, deixe o Espírito Santo entrar dentro de você, deixe o Espírito Santo tomar conta de você, seja batizado no Espírito, entregue sua vida a Jesus e pronto, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu falo porque fez na minha. Tinha tantas coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir me libertar, mas graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, graças ao Pai, eu consegui. Não pelo meu poder, mas por sua graça. Amém? Gente, isso é extraordinário, isso é fantástico. Por isso, não desista, não desanime, não desanime, não desanime. O Senhor está sempre disposto a dar-te a graça necessária para essa nova conversão de que precisas, para essa ascensão no terreno sobrenatural. O Senhor está disposto a fazer por você tudo o que for necessário. Agora, se você desiste, Deus não pode fazer. Deus não pode... Santo Agostinho tem uma frase: Deus te criou sem precisar de você, mas não pode te salvar sem você. Ou seja, não adianta Deus derramar a graça sobre você se você não quer. Se você não quer, Deus não pode fazer nada. Por isso que é muito importante, a pessoa quer se libertar da bebedeira, a pessoa quer se libertar da droga, a primeira coisa que você precisa saber, mas você quer? Talvez você não tenha força, mas eu não conto com a sua força, eu conto com a força de Deus. Mas a questão não é se você consegue ou não, porque eu já sei que você não consegue sozinho. A questão é se você quer. Porque se você não quiser, aí a graça não pode agir. Agora, se você disser, eu quero largar essa bebedeira, eu quero largar esse pecado, eu quero largar essa situação. Opa, se você quer, abra seus braços. Vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir o Espírito Santo, vamos pedir a Jesus e Jesus vai agir em você. Amém? Nós estamos na página 89, parágrafo 238. Deus seja louvado. Dizias de ti para ti, depois de terminares a tua confissão sacramental. E pensavas, é como se tivesse voltado a nascer. Gente, olha que bonito. A gente não pode desanimar diante do pecado. A gente não pode desanimar. Porque é verdade, gente, vai ter horas que a gente vai cair. Vai ter horas que a gente vai pecar. Como Paulo vai dizer, o bem que eu queria fazer, acabo não fazendo. E o mal que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Tem muito mal que a gente fez na vida que a gente não queria ter feito, mas a gente foi fraco. A gente caiu. A gente não conseguiu dizer não à tentação, a gente não conseguiu dizer não ao pecado. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas mesmo quando você cai, seja uma falta leve, seja uma falta grave, não desista. Não desista. O Senhor nos deu o sacramento da confissão. Gente, por que Deus deu o sacramento da confissão? Ou seja, o que é o sacramento da confissão? É a hora que você vai diante do sacerdote pedir perdão dos seus pecados. E você sai da confissão perdoado. Ora, por que Deus nos deu esse sacramento? Justamente para que você não desistisse. Porque você imagina, vamos pensar que fosse só o batismo, porque o batismo apaga todos os seus pecados. Então vamos pensar que fosse só o batismo, porque a palavra de Deus diz, aquele que crer em mim, for batizado, será salvo. Quem não for batizado será condenado. Beleza, então eu vou me batizar para que eu seja salvo, para que eu seja perdoado. Aí vamos dizer que você foi batizado. Só que aí Deus dissesse para você, mas só tem essa chance, se você cair de novo, você vai para o inferno. Porque olha, você já estava no inferno, agora eu estou te dando o batismo, mas se você pecar depois do batismo, você vai para o inferno, não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais chance. Deus sabia que nós somos fracos. Depois do batismo, se você cair de novo, não é para você desistir, tem o sacramento da confissão para você nascer de novo. Porque, gente, o que acontece? A gente já nasce morto.
Como assim? Eu já nasci morto? Sim, você já nasceu no pecado, diz a palavra de Deus, minha mãe concebeu-me no pecado. Você já nasceu no pecado original, no pecado de Adão e Eva. Quando você é batizado, você nasceu de novo. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E você ter que... Aí Nicodemos fala, mas eu preciso entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, Nicodemos, não é entrar na barriga da sua mãe de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, o batismo, a água e o Espírito. Não é uma água qualquer, é uma água grávida do Espírito Santo. É uma água que contém o Espírito Santo. Então, se você for batizado, você vai nascer de novo. Só que o salário do pecado é a morte. Oh, meu Deus, eu estava morto. Parece aquela brincadeira, vivo, morto, né? Você nasceu morto. O batismo fez você nascer de novo. Nascer para Deus. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu me entrego ao pecado de novo, quando eu me entrego a um pecado mortal, quando eu me entrego a um pecado grave. O que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? É aquele pecado grave, eu sei que é pecado, mas mesmo assim eu faço. Eu sei que é pecado, mesmo assim eu faço. Ou seja, é uma falta muito grave, mesmo sabendo que é pecado eu faço. Então, aí você morre. O salário do pecado é a morte. Aí olha que bonito, Deus deixou o sacramento da confissão para quando você se confessar, você vai nascer de novo, você vai ficar limpo de novo, você vai nascer de novo. Gente, que lindo! Eu não consigo entender como tem gente que não se confessa. Eu não consigo entender como tem católicos que estão há anos sem se confessar. Sabe? Tem católicos que estão há anos sem se confessar porque por exemplo, muitos não se confessam porque moram junto. Obviamente você não vai conseguir se confessar, você não vai poder se confessar, não é porque a igreja não quer te perdoar, mas porque você, para se confessar, você tem que querer resolver essa situação. Ou seja, qual é a situação que tem que ser resolvida? Você está numa relação de fornicação, tendo relação sexual fora do casamento, tendo uma vida de marido e mulher fora do casamento, isso não agrada a Deus. Para se confessar, primeiro tem que mudar isso, tem que resolver, tem que se arrepender, mudando atitudes, para que você consiga se confessar. Veja, tem muita gente que não se confessa por causa disso. Mas aí o assunto é mais complicado, envolve duas pessoas, não é tão simples resolver esses casos. Aliás, você que está nessa situação, aconselho você a procurar um bom sacerdote e perguntar ao padre: Padre, minha situação é essa, moro junto, como é que eu faço para resolver minha vida? Porque tudo tem solução, basta você querer achar um bom padre e ele vai te orientar o que você tem que fazer para sair dessa condição de pecado e entrar para o estado de graça. Tá? Então não desanime também, você que está nessa situação, não desanime, vamos ajeitar essa vida, tá? Agora, tem muito católico que não se confessa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, você vai ver, a pessoa está casada na igreja, a pessoa não tem nada muito grave que a tira disso, só que ela não está nem aí para a confissão. Ela não sabe a importância da confissão. Veja, não é que ela não tem um monte de pecado, ela está cheia de pecado, só que ela não sente necessidade de confessar. Ora, isso para uma pessoa que não é católica, a gente até chega a compreender, ele não conhece a fé, ele não conhece a importância da confissão. Agora, para um católico, às vezes vai até na missa, às vezes faz novena, às vezes faz isso, faz aquilo, mas não se confessa. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça que a confissão, ela faz a gente nascer de novo. O pecado nos coloca na morte e a confissão nos faz nascer de novo. Eu aconselho você a se confessar todo mês. Eu procuro confessar todo mês, para que eu vou nascendo de novo. Então é isso que José Maria Escrivá está dizendo.
Dizias de ti para ti depois de terminares a tua confissão sacramental e pensavas, é como se eu tivesse voltado a nascer. Gente, todo mundo que se confessa faz essa experiência, sim ou não? Parece que a gente sente que um peso das costas saiu, um peso da nossa alma saiu. Parece que a gente nasceu de novo. Depois prosseguiste com serenidade. Senhor, o que queres que eu faça? E depois da confissão, Senhor, o que queres que eu faça? Eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. E tu mesmo te deste a resposta. Com a tua graça, por cima de tudo e de todos, cumprirei a tua santíssima vontade, eu te servirei sem condições. E aí, gente, como é bom a gente sair da confissão com esse propósito, né? É muito importante sair da confissão com propósitos de emenda. A confissão não seria válida se a pessoa vai lá, confessa com o padre, mas ela não tem propósito de emenda. Ela não quer mudar. Ela só foi lá para falar. Essa confissão seria inválida. Porque é um pressuposto que para a confissão ser válida, você queira mudar de vida. Você esteja arrependido. É por isso que eu acabei de dar um exemplo, que a pessoa que está numa situação de sexo fora do casamento, ela pode se confessar, mas desde que ela queira mudar isso. Então não adiantaria eu ir me confessar se eu não quero mudar minha vida. Então imagina um ladrão que diz assim, padre, eu quero vir aqui na confissão porque eu roubo toda semana. Toda semana eu roubo alguém. Aí ele sai da confissão já pensando assim, já mandando o WhatsApp, olha, o próximo que eu vou roubar, lá para a quadrilha ele fala, o próximo que eu vou roubar é fulano de tal. Não está certo. Essa confissão seria inválida. Ele tem que sair da confissão com esse desejo, Senhor, eu sou fraco e porque sou fraco eu pequei, mas agora eu saio da confissão falando, eu confio na tua graça, eu não quero mais pecar, eu quero ser santo. Então se eu roubava, a partir de hoje o meu WhatsApp vai ser diferente, estou fora disso, não quero mais saber disso. Claro, pode acontecer que mesmo se confessando, depois você vai cair no mesmo pecado, mas não que você queira cair no pecado, você não queria cair no pecado, mas caiu, é outra coisa, isso é outra coisa. Diferente da pessoa que fala, eu não quero mudar. Então como é bom sair da confissão falando, Senhor, eu quero mudar, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.